E aqui eu vou estar explicando sobre justamente isso, a simbologia bíblica da ovelha. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão aos estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E o Senhor Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, o Senhor Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto virem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, diz o Senhor. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. E o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados de cristãos, nós somos chamados de ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos ovelhas do Senhor e do seu pastoreio. E para vocês que não sabem ou se sabem, não é? As ovelhas são aqueles animaizinhos assim felpudinhos. Eles são muito produtivos, não é? Cada uma chega a pesar mais ou menos de 30 a 180 quilos, não é? São animais mansos, são as ovelhas. E o pastor que toma conta das ovelhas, o pastor, vamos dizer assim, humanamente falando, ele tem uma forma especial de chamar a atenção dessas ovelhas para elas se agruparem e entrarem no aprisco delas de volta, ou quando ele vai levá-las para terem pastagem, que é a comida delas. Então, elas ouvem a voz do pastor delas. Então, aqui no texto qual nós lemos, na simplicidade hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele dá a descrição de quem é as ovelhas dele. Primeiro, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo são aquelas, glória a Deus, que estão nele. Porque ele diz aqui que aquele que entra, as ovelhas que entram pela porta, elas entram e assim elas acham pastagem, alimento. Então, quem são as ovelhas do Senhor Jesus? São aquelas, as pessoas cuja fé estão fundamentadas em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós temos, glória ao nome do Senhor Jesus, estado esses dias na presença do Senhor, somos ovelhas dele e do seu pastoreio. As ovelhas naturais, elas são produtivas, elas são reprodutoras de pele, de leite, de lã. E o que é que isso tem a ver com a ovelha de Cristo? É porque a ovelha do Senhor Jesus Cristo, uma vez que é verdadeiramente ovelha, ela é muito usada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos muito úteis, somos amados pelo Senhor Jesus Cristo, amadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem um propósito na nossa vida. Ele quer que as suas ovelhas estejam nele. O que é que ele disse na sua palavra? Ele disse que,
glória a Deus, ele deu aquela parábola do homem que edifica sua casa sobre a rocha e o que edifica sua casa sobre a areia. O que edifica a casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, ou seja, aquele que constrói a sua casa alicerçada, baseada na palavra do Senhor, no temor do Senhor, na presença do Senhor, ainda que construa paulatinamente, devagar, ou seja, devagar se vê um progresso, devagar se vê uma transformação, devagar se vê as coisas boas fluindo, com preço, com oração, com choro e lágrimas, mas quando este edifica a sua casa, ou seja, a sua família, a sua fé, os seus princípios, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na palavra dele, então a Bíblia diz que este aprendeu a edificar, a construir a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E quando vinham os ventos, as tempestades, ou seja, os movimentos contrários, eles dão com ímpeto sim naquela casa, mas não derruba porque esta casa, esta ovelha do Senhor, está construindo a vida dela, tanto para se ter a salvação em vida, como para deixar um legado para as próximas gerações, está construindo a sua vida sobre a rocha, o Senhor Jesus Cristo, pedra de esquina, pedra angular, o fundamento da fé cristã, o fundamento da igreja, seja ela nós, organismos vivos, ovelhas do Senhor, ou seja, templo físico, tudo o evangelho, glória a Deus, está em volta, o fundamento principal é o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos que estão entrando. Jeane Gil, Deus lhe abençoe a todos. Então, uma ovelha do Senhor Jesus, ela está onde? Ela está na casa do Senhor Jesus. Ela está ouvindo as coisas do Senhor Jesus. Glória a Deus. As ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz do Senhor. Ou seja, elas ouvem a voz do Senhor quando ele fala por meio da sua palavra. Elas ouvem a voz do Senhor quando o Espírito Santo direciona e diz assim, faça isso, ou então diz, não faça. E elas ouvem no sentido de ouvir, de ter discernimento e também de obediência. Então, as ovelhas do Senhor Jesus, ele disse, glória a Deus, ele vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque elas conhecem a sua voz. Elas sabem que o pastor vai levar elas para um excelente pasto. Elas sabem que o pastor tem o melhor para elas. Então, nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Então, ele quer, glória a Deus, nos levar a pastagens, ou seja, ele quer nos dar o quê? O seu alimento espiritual para a nossa alma, para a nossa vida, que é a palavra, que é nós ouvirmos a palavra dele, a vontade dele, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Esse texto ele tem uma conotação estritamente ligada com o Salmo 23 do salmista Davi, quando ele está exaltando ao Senhor, e no Salmo 23 ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, a palavra pastor do hebraico significa aquele que me observa, aquele que está de olho em mim, aquele que de maneira alguma ele deixa de me ver. Ele está me vendo, ele está velando pela minha alma 24 horas, porque a Bíblia diz que o Senhor não tosqueneja e nem descansa, ele fica nos observando. Então, Davi, ele disse, o Senhor é aquele que me vê, é o meu pastor, e nada me faltará. Aí você diz assim, mas nada me faltará em que sentido? Em que sentido de que passamos por tudo nessa vida, e ainda que sejam coisas difíceis, e ainda que seja escassez de alguma coisa, mas não vai faltar de maneira alguma a presença do Senhor e nem a providência de Deus sobre a sua vida e sobre a minha. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós. Ele zela pela nossa alma. Ele nos chama de propriedade exclusiva dele. Arribicouve astergue, glória a Deus. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que olha para nós. O Senhor é aquele que faz promessas para nós. O Senhor é aquele que cuida do seu povo, das suas ovelhas. Como é que o Senhor cuida de nós? Olha, observa que você hoje teve seu alimento. Observa que você hoje, louvado seja Deus, você tem onde reclinar a cabeça. Observe que o Senhor tem poupado a sua vida. Observe, glória a Deus, que o Senhor tem te dado escape. Aleluia, de sobrevivência. O Senhor cuida das suas ovelhas, do seu povo, mas essas ovelhas, elas estão nele. Essas ovelhas escutam a voz dele no sentido de deixar a palavra dele entrar em suas mentes. Glória a Deus, ter discernimento que é ele que está falando e seguir aquilo que ele está dizendo que é para nós seguirmos. Quem são as ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. São aquelas que seguem, louvado seja o nome do Senhor, que seguem ao Senhor Jesus Cristo e que elas deixam o Senhor Jesus Cristo estar adiante da vida delas. É o que diz aqui versículo 4. Quando ele tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. As ovelhas o seguem porque sabem que ele é o pastor verdadeiro, é o supremo pastor. As ovelhas o seguem porque sabem que ele é o Deus verdadeiro. As ovelhas o seguem porque elas são do Senhor. As ovelhas o seguem porque sabem que o Senhor é criador, não é criatura. Ele, aleluia, é que tem o veredito final sobre todas as coisas. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo constroem a vida delas, glória a Deus, para deixar um legado de exemplo, e também quando estão com vida sobre a rocha, ouvem a voz do pastor e seguem este pastor sem hesitar, sem ter dúvida, sem pôr obstáculos e sem apresentar subterfúgios. Ou seja, eu não sigo o Senhor Jesus Cristo porque vou deixar para mais adiante. Não, eu sou jovem demais, eu quero curtir a vida. Não, eu não sigo o Senhor Jesus Cristo. Eu vou de vez em quando na igreja e precisa mais do que isso? Precisa. Porque a ovelha, glória a Deus, ela depende do pastor para tudo. As ovelhas, voltando elas para o sentido físico, as ovelhinhas, glória a Deus, elas dependem do pastor para tudo, que leva elas para o pasto, que guarda elas de volta no aprisco. Se ele vê que se perdeu um, ele vai atrás para buscar. Então, mesma coisa é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele nos compara a essas ovelhinhas, porque ele mostra que assim como um pastor, humanamente falando, no sentido de cuidar de ovelhas mesmo de campo, ele cuida de suas ovelhas, ele dá comida a elas, ele observa, ele ali guarda elas no aprisco. Se alguma se perde, ele vai atrás, traz de volta. Então, o Senhor Jesus é da mesma forma, no sentido que ele nos ama e ele faz de tudo para alcançar a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. As ovelhas do Senhor Jesus Cristo ouvem a sua voz. E mais uma coisa, de maneira nenhuma elas seguem a estranhos. Ou seja, de maneira nenhuma elas seguem aos estranhos e coisas estranhas. E o que é os estranhos e coisas estranhas? É o diabo, aos demônios, as coisas atrativas do mundo, as coisas pecaminosas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a inclinação da carnalidade e os desvios, que são o que? A apostasia. Que é a apostasia? Se desviar do caminho reto. Se é um desvio, é uma
ovelhas do Senhor Jesus, elas não seguem a apostasia, a distorção do evangelho. Elas não abandonam ao Senhor, louvado seja Deus, nem a sua fé no Senhor, nem as suas convicções no Senhor, nem a sua crença no Senhor e nem a palavra do Senhor, não abandonam de forma alguma por nenhuma inovação, por nenhuma coisa que parece ser mais atrativa do que estar na presença do Senhor. Vamos observar, existem pessoas hoje em dia que são convictas e dizem, eu sigo um Deus forte, eu sigo um Deus forte, e não é Deus forte, é criatura, é demônios, é o diabo. E a criatura, ela não pode mais do que o Criador. E muitas pessoas são enganadas, são iludidas. Por quê? Porque o inimigo, é como diz aqui, nesse livro do Evangelho de João, chama o inimigo de mercenário. O que é mercenário? É aquele que se aproveita das ovelhas, não é aquele que é lobo ao mesmo tempo, que parece que está com as ovelhas, mas deixa as ovelhas, foge, e assim vem um lobo, arrebata e a dispersa. Então, quer dizer, o inimigo ele é como diz, é como mercenário e é como lobo, que quer destruir o rebanho do Senhor, que quer acabar com a nossa fé, que quer nos levar ao vitupério, que quer o quê? Nos tirar, nos desviar, fazer a nossa mente se distorcer acerca das coisas do Senhor, ofuscar a nossa fé. Tudo isso é o que o diabo ele tenta fazer contra nós. Então, por isso que o texto bíblico diz aqui, que versículo 5 de João 10, mas de modo nenhum essas ovelhas, elas dão lugar aos estranhos. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos, ou seja, antes não tem envolvimento. Antes não tem, vamos dizer assim, sociedade com esses estranhos, com os demônios, com o mundo, com os desvios. Não, porque tem compromisso com a palavra do Senhor. E voltando ao Salmo 23, onde Davi, ele expressa o seu salmo em forma de oração, em forma poética, falando do Senhor, glória a Deus, de como o Senhor age como pastor. Aí o que é que diz o salmista Davi? Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou seja, ele está dizendo, a minha vida é dirigida pelo meu pastor, pelo meu Deus, por aquele que me vê, que me observa e que não me deixa de forma alguma aleatoriamente. E por isso nada me faltará, porque ainda que venham as provações, as tribulações e as angústias, e alguma escassez, mas ele virá com a providência, ele virá me ajudar, ele virá me acompanhar, ele não me deixará. E a Bíblia diz que se o fogo vier contra mim, não vai deixar que a chama venha arder em mim, e se as águas vierem me submergirem, não vão me submergir, porque o Senhor, aquele que me vê, ele é que toma conta da minha vida. É isso que queria dizer Davi. Aí ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, leva-me mansamente às águas tranquilas, ou seja, glória a Deus, a palavra do Senhor também é chamada de pão da vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela alimenta a nossa alma com as verdades de Deus. Ela alimenta a nossa alma com a vontade de Deus. Ela alimenta a nossa alma com o quê? Com fé, com esperança, com direção para a nossa vida. Então ele está chamando, Davi chama de verdes pastos. Então, da mesma maneira que o pastor vai levar as ovelhas para os verdes pastos, que é aquele capim bem verdinho, ali para as ovelhinhas ali comer, não é? Quando chega a chuva, a abundância, que o capinzinho cresce e o pastor vai levar para as ovelhinhas comer aqueles capinzinhos, brotinhos. Assim o Senhor, louvado seja Deus, ele cuida de nós e a palavra dele é maravilhosa,
e alimenta a nossa alma e nos ensina, e nos exorta, e nos abençoa, e nos revela a vontade do Criador expressamente para nós. Aí o salmista Davi, ele diz ainda, glória a Deus, ele, o pastor, refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, ele está dizendo, esse pastor que eu sigo, este pastor, que o nome pastor eu já disse aqui, vou dizer de novo, é aquele que me vê, ele dá descanso à minha alma, ele dá refrigério, ele me acalma, ele me tranquiliza, ele me dá paz, porque ele, glória a Deus, ele disse que me daria paz, o Espírito Santo é o Consolador, então eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo ou tranquila, porque esse pastor, glória a Deus, o qual eu ouço a voz dele e o sigo, e não o troco por estranhos, ele cuida da minha alma, ele cuida da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui o versículo 4, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo 4 ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, quantos lugares perigosos Davi, ele teve que correr e se esconder de Saul, entrou em desertos fortes, entrou em grutas, em cavernas, viveu como fugitivo um bom tempo. Então, assim, louvado seja o nome do Senhor. Davi, ele passou muitas vezes pelo vale da sombra da morte, tanto porque, diz os maiores teólogos, que existia um lugar que era tipo um beco estreito, assim podemos dizer, e que era perigosíssimo, como também isso trazendo para a vida de Davi, ele quantas vezes não foi perseguido por Saul e por outros inimigos que se levantavam contra ele, porque vocês sabem muito bem que Davi, ele sempre vivia em guerra, em batalha, as batalhas do Senhor. E ele diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Trazendo para a nossa vida hoje, o que aprendemos com isso? Eu mesmo tenho uma experiência em cima desse versículo. Uma vez eu tive que me submeter a uma cirurgia muito difícil. E eu confesso aos irmãos que o Senhor me deu uma graça a qual eu não tive nenhum resquício de medo. Mas, vamos dizer assim, a minha família, minha mãe, meu marido estavam assim, preocupados. E quando eu estava me dirigindo a este momento, para ali estar submetida, me veio à mente esse versículo. E eu tomei posse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu vivendo ou morrendo, o Senhor estaria comigo e me daria o consolo necessário, me daria a paz necessária para eu atravessar aquele momento. E se mesmo assim não saísse daquela mesa ali, mas ele me daria a paz para eu passar por esse momento. Eu quero dizer a você, neste momento, quando nós somos ovelhas do Senhor, ouvimos a palavra dele e confiamos nele, ele nos dá a paz necessária, ele nos dá o socorro necessário, ele nos dá a provisão necessária, ele nos dá os cuidados necessários para a nossa alma, porque ele é pastor que cuida das suas ovelhas, o Senhor cuida de nós, ele diz nesta hora, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida de nós, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não está alheio, distante da terra, como se nos lançasse aqui na terra e não olhasse para nós, não. Ele olha, ele cuida. Aí você diz assim, mas tem tanta coisa difícil na minha vida, tem acontecido. Sim, porque ele disse que teríamos aflições. Louvado seja Deus, mas eu garanto que você está aí com vida, está aí me ouvindo. Glória a Deus, se alimentou hoje, tem o seu trabalho, tem a sua provisão. Tudo vem do Senhor, porque a palavra dele diz que sem ele nada podemos fazer, mas o Senhor cuida de nós. Aí Davi ainda dizendo, preparas uma mesa perante mim, Senhor.
na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer dizer que ainda que os inimigos viessem para querer destruí-lo, ele quis dizer que o Senhor estaria ali com ele, glória a Deus, e o Senhor foi com ele em todos os momentos. O Senhor foi com Davi, o Senhor foi com Davi quando ele era perseguido, o Senhor foi com Davi quando ele foi ungido a rei, que o óleo foi derramado na cabeça dele. O Senhor foi com ele quando ele estava no meio do mato tomando conta das ovelhas pejadas do seu pai. Então o Senhor era com ele. Eu quero dizer que o Senhor é com você. Você é ovelha do Senhor, o Senhor está com você. O Senhor lhe ajuda, me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Aí disse ainda o salmista Davi: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, ele quis dizer, pelo Senhor ser o meu supremo pastor, que providencia, que cuida de mim, que zela de mim, que olha para mim, então, certamente que a bondade e a misericórdia dele me acompanharão todos os dias da minha vida, porque eu sou uma ovelha que escuto a voz dele. Eu sou uma ovelha que obedeço a ele, que procuro segui-lo. Eu sou uma ovelha que não dou evasão às coisas estranhas, ao diabo, aos demônios, à apostasia, ao desvio. Não, eu sigo o pastor, ao Senhor Jesus Cristo. Então a bondade e misericórdia dele me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Louvado seja Deus. E para concluir, eu quero dizer que se há uma promessa do Senhor para as ovelhas dele, louvado seja o nome do Senhor. Para as ovelhas do Senhor se há uma promessa. E eu quero dizer que existem ovelhas que estão em condições diferentes. Condições que eu falo é estado de estar diferentes. E que se há a promessa do Senhor para estas ovelhas. E eu quero ler aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. O Senhor cuida de nós. Ele é o nosso supremo pastor. Ou seja, ele é aquele, como eu já disse, a palavra pastor do hebraico significa aquele que me vê, que me observa. Glória a Deus. Então, o Senhor, a primeira promessa, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Glória a Deus. E entrará, e sairá, e achará pastagem. O Senhor Jesus Cristo está dizendo: aqueles que são minhas ovelhas e que decidem ser minhas ovelhas, eles me ouvem, me seguem, me atendem, se desvinculam do diabo, dos demônios, dos desvios e apostasias e entram pela porta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele é a porta de quê? Da salvação, é o caminho, a verdade, é a vida, é a porta estreita. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que aquele que entrar, entrará e salvar-se-á, ou seja, vai receber a salvação. E entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus, ou seja, onde estiver, seja, glória a Deus, na casa do Senhor, seja na sua casa, aonde você estiver, sempre o Senhor vai te acompanhar, sempre o Senhor vai estar com você, uma vez que você realmente seja ovelha do Senhor, que sejamos ovelhas do Senhor Jesus. Tem mais. Para encerrar, Ezequiel capítulo 34, versículo 15 ao versículo 17. O Senhor fala aqui, glória a Deus, uma profecia através do seu profeta Ezequiel, na época, para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém. E o Senhor estava acusando naquela época os cabeças, os dirigentes, os governantes daquele povo
que não cuidavam do povo do Senhor, os reis daquela época, que levavam o povo à idolatria e que o povo aceitava e faziam pecar e ofereciam sacrifícios ao Senhor somente segundo os ritos, mas dentro deles não estava agradando ao Senhor. E o Senhor, ele acusa estes reis daquela época, mas ele faz uma promessa às ovelhas. Vamos ver aqui, como a palavra do Senhor tem relevância sobre qualquer época e para todos os povos. Glória a Deus, enquanto geração há, a palavra do Senhor, ela é aplicada para nós hoje. Glória a Deus, mesmo que não sejamos daquela época, mas o Senhor é o mesmo e não muda, e o que ele estabeleceu é para todos os humanos. Então ele disse aqui, vou ler alguns versículos, Ezequiel 34. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, e disse, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentaram os pastores as ovelhas. Versículo 4, a fraca não fortaleceste, a doente não a curaste, a ovelha quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aí aqui versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos os altos outeiros. Sim, minhas ovelhas andam espalhadas pela face da terra, sem haver quem as procure e as busque, cuide delas e vão atrás delas. Glória a Deus. Mas aqui o Senhor diz assim, para as ovelhas que somos nós, ele diz, versículo, glória a Deus, 15 ao 17, o Senhor diz, eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor, glória a Deus, Deus, o Senhor Deus Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo, diz o Senhor. Glória a Deus. E quanto a vós, ó minhas ovelhas, assim diz o Senhor, eis que eu julgarei entre o pequeno, glória a Deus, e entre os bodes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vemos aqui a promessa para tipos de ovelhas, ou seja, condição de ovelhas. O Senhor fala aqui claramente no versículo, glória a Deus, aqui no versículo 16 ele diz, a perdida, a ovelha que está perdida, eu buscarei. Então, aqui é um tipo de ovelha, a perdida, ou seja, a perdida aonde? Aqui está ainda no mundo, aqui ainda não veio para a presença do Senhor. E nós que já estamos, temos que orar por estes que não estão na presença do Senhor ainda. Então, para quê? Para que o Senhor, glória a Deus, vá com o seu poder, se revela a esta pessoa e esta ovelha que está perdida seja, glória a Deus, buscada, resgatada. Eu quero dizer que se na sua casa tem, porventura, alguma ovelhinha que não está na presença do Senhor, o Senhor te faz promessa hoje que Ele vai, glória a Deus, buscar. Ele vai entrar de encontro a esta ovelha, porque é a ovelha, aleluia, porque a ovelha o Senhor vai buscar, o Senhor vai mover, aleluia, ao favor desta pessoa. E por isso eu digo a vocês, a nós que se oramos por ovelhinhas, ou seja, pessoas que conhecemos ou da nossa família, que temem ao Senhor, mas não estão na presença do Senhor, ou se saíram da casa do Senhor, vamos continuar orando, porque o Senhor, ele disse assim, a ovelhinha que está perdida, eu vou buscá-la.
Louvado seja Deus, ele está dizendo, eu vou buscá-la. Louvado seja Deus, ou seja, eu vou entrar de encontro com ela. Eu vou trazê-la de volta para o aprisco, para a minha casa, para a minha presença. Essa é a promessa para a ovelha que está, vamos dizer, perdida. Aí ele diz, glória a Deus, a ovelha desgarrada, perdida, tornarei a trazer. A quebrada, eu ligarei. Ou seja, pessoas que um dia estavam na presença do Senhor e de repente vão para o mundo igual o filho pródigo. E ali começam a viver dissolutamente, mas depois vem um sofrimento. E nós sabemos que o mundo, vamos dizer, o sistema do mundo é mau. O sistema do mundo quebra, o sistema do mundo maltrata, o sistema do mundo engana, o sistema do mundo deixa qualquer um moído, deixa qualquer um como quebrado, a ovelha quebrada. Quebrada de quê? De, vamos dizer assim, como é que as pessoas falam como diz, o ditado bem popular brasileiro, de quebrar a cara na vida, porque decidiu tirar o Senhor Jesus do senhorio da sua vida para viver sozinho ou sozinha, ovelhinha. Mas mesmo assim é ovelha. Glória a Deus. Então o Senhor está dizendo, está quebrada, então ele vai tornar a trazer para sarar. E o quebrada também quer dizer, glória a Deus, ferida. Quantas pessoas que estavam na presença do Senhor e saem porque ouviram uma palavra ou porque passaram uma situação e acabaram ficando feridas. Mas é ovelha. Você que me ouve, você é ovelha. Nós somos ovelhas. E o Senhor cuida de nós de acordo com a nossa necessidade. É por isso que às vezes nós pedimos tanto algo ao Senhor, não é em tudo que ele aplica esse princípio, mas muitas coisas que pedimos ao Senhor, aí ele não nos dá. Ele, assim como diz, ele faz por onde nós chegarmos à presença dele. Por quê? Porque ele quer trabalhar na nossa vida primeiro. Ele quer tratar a nossa vida primeiro, para depois nos abençoar. Por quê? Porque nós somos mais importantes do que aquilo que nós estamos buscando e pedindo e nos empenhando assim na terra. Então, a nossa vida é tão importante para o Senhor Jesus, nós, ovelhas dele, que ele, glória a Deus, ele está com os olhos bem atentos a nos observar. Louvado seja Deus. Aqui diz, ele fala, eu apacentarei as minhas ovelhas, buscarei a desgarrada, a quebrada, eu vou ligar, ou seja, vou tratar. A enferma, o Senhor diz assim, eu fortalecerei. Ou seja, que está enferma, que está doente, não é? Quantas pessoas estão na presença do Senhor, mas estão feridas emocionalmente. Tem uma ferida que ainda não foi tratada, uma ferida emocional. Quantas pessoas estão na presença do Senhor, mas que ainda não conseguem desfrutar da alegria da salvação porque algo as impede? Quantas pessoas elas estão na presença do Senhor, creem no Senhor, se batizaram, amam ao Senhor, mas ainda está com a sua alma com algo em que ainda precisa de uma cura? Mas mesmo assim o Senhor chama de ovelha. Nós somos ovelhas do Senhor. Você é uma ovelhinha do Senhor e eu sou uma ovelhinha do Senhor. E o Senhor é o nosso supremo pastor, ele olha para nós e sabe todas das nossas necessidades e sabe muito bem o que necessitamos e precisamos. Glória a Deus. Aí ele diz, agora a ovelha gorda, forte, aí o Senhor usa o termo aqui, destruirei
apacentá-las-ei com juízo. E o que é isso? Mas o Senhor não quer ovelha forte, não? E nem gorda? Bom, aqui no caso o Senhor está se referindo àqueles que na época não faziam a tarefa que o Senhor queria que eles fizessem, que era apacentar o povo de Israel. Não faziam da forma que eram para fazer. Então o Senhor disse, eu vou trazer o meu juízo. Então, quantos hoje nós já sabemos o que está havendo-se por aí, não é? Muitas ovelhas não são cuidadas. Muitas ovelhas, como diz, muitos não a observam espiritualmente, observam financeiramente, não é? Então, assim, essas coisas, a conduta de um líder, de um pastor, de uma pessoa que se não apacentar as ovelhas direito, e sim apenas para o seu próprio enriquecimento, seu bel prazer, então vão assim estar o quê? Vão estar enfrentando o juízo de Deus como todos nós. Ele disse, já é tempo que o meu juízo comece sobre a minha casa, ou seja, sobre os meus, os que estão na minha casa. Então, ninguém passa desapercebido. Mas uma coisa eu falo nesta noite. Glória a Deus, você é ovelha, e o Senhor, Ele tem o melhor para lhe dar. O Senhor tem descanso para a sua alma, para a minha alma. O Senhor promete salvação para a ovelhinha da sua família que está desgarrada, distante. Pode estar desgarrada e distante, mas é ovelha. Em nome do Senhor é ovelha. E vamos orar para vir para a presença do Senhor, porque essa é a promessa do Senhor para as suas ovelhas. Ele está dizendo que a perdida ele vai buscar, ele vai atrás. Glória a Deus, que a quebrada, ele vai o quê? Imagine, com a patinha quebrada, vai ligar, vai enfaixar, vai tomar conta, vai cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. A enferma, ele vai fortalecer. Então, o Senhor, ele nunca deixou nós desapercebidos do seu olhar ao léu. De forma alguma. O Senhor cuida de nós. Então, glória a Deus, Ele está dando uma promessa para nós nessa noite, para a sua casa, para a minha casa, para a nossa vida. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nossas almas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Ele nos entende, Ele nos ama, Ele nos exorta, Ele nos ensina, Ele nos consola, Ele conhece nossas necessidades, Ele nos alerta quando nós estamos querendo sair do caminho, Ele diz, ei, o caminho é este, ande nele. Quando estamos tristes, Ele nos consola. Por quê? Porque o Senhor é pastor, o Senhor é o bispo das almas e o Senhor também é o nosso Pai. Glória a Deus, é o nosso Deus das suas ovelhas. E as ovelhas o seguem sem hesitar. As ovelhas o ouvem e o obedecem sem hesitar. As ovelhas, louvado seja Deus, elas não seguem a voz estranha, nem aquilo que é estranho, que eu já falei que é apostasia, é as ofertas de Satanás, os desvios, vamos dizer assim, as fábulas e coisas que não condizem com a palavra do Senhor, porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, do Senhor Jesus Cristo, e obedece prontamente com alegria. Então, que o Senhor vos abençoe. Oreis por mim. Glória a Deus. Eu peço que aqueles que puderem se inscrevam no meu canal do YouTube, que é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Então, vocês vão digitar Melry Macedo pregando a palavra de Deus, porque tem várias abençoadas com o meu mesmo nome. Então, para diferenciar, é pregando a palavra de Deus. Vocês vão me ver de vestido azul. E eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos
que estão ouvindo essa palavra e que o Senhor abençoe ricamente. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor Jesus Cristo, na tua presença, meu amado Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, das tuas filhas. Eu quero te agradecer por esta maravilhosíssima palavra, Senhor. Abençoe a irmã Maria Souza, meu Pai. Ó, meu Deus, a sua causa, os seus filhos. Ó, meu Deus, os seus netos, a sua nora. Abençoa, meu Deus, a família da irmã Maria Souza. Meu Deus, completa a boa obra no que tudo que ela precisar. Meu Deus, abençoa